Bem-vindo ao Jornada Cultural. Inscreva-se e ative as notificações para receber avisos dos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para incentivar a produção de novos conteúdos. Para 2023, decidi dedicar algum tempo à leitura de autores com os quais nunca tive uma experiência direta, nem mesmo através de um artigo ou um ensaio. Dia desses, voltando do trabalho, eis que passo pela banquinha de livros do metrô e me lanço ao garimpo. Quando vejo uma pilha de exemplares de A Senhora Dalloway, Virginia Woolf é uma das autoras que se encaixa na categoria não lido. Vez por outra, ouvia falar dela e sua relevância para o modernismo literário inglês, sem jamais ter me interessado por qualquer das suas obras. Aberta a novas possibilidades culturais, comprei o livrinho, mesmo sem saber nada do enredo. Leitura concluída, é hora de falar sobre A Senhora Dalloway, de Virginia Woolf, sobre o qual dividirei minhas impressões e reflexões inspiradas pelo texto, agregadas ao pano de fundo da época em que foi escrito. A protagonista Clarissa Dalloway tem 52 anos e vive numa Londres pós-Primeira Guerra Mundial. A partir do fortuito encontro com um ex-namorado no parque, ela começa a recordar o relacionamento deles e o porquê do rompimento, seguido dos rumos das vidas de cada um. No instante seguinte, Clarissa critica a si mesma, reconhecendo que não se desenvolveu intelectualmente. Mais um segundo, pensa sobre o mundo que permanece após morrermos. É tão humana essa ambiguidade, tão cativante essa coisa de reconhecer a superficialidade e a seguir ser capaz de especular um aspecto mais profundo com uma posteridade, que num mísero parágrafo fiquei encantada com a capacidade de Virginia Woolf de captar e transpor para a história algo assim. Eu já tinha lido William Faulkner, autor americano que recorre ao fluxo de consciência, técnica à qual Virginia Woolf é frequentemente associada. A obra em questão, enquanto agonizo, traz os pensamentos das personagens separados por capítulo, cada um pensando sobre a morte de Eddie Brunden e eventos decorrentes. A narrativa dentro da cabeça de Clarissa Dalloway é completamente diferente disso, muito mais próxima do que ocorre conosco quando estamos no mundo, expostos a uma miríade de estímulos que fazem eco em nós, acessando uma série de memórias que despertam sentimentos, inquietações e desejos. Segundo a própria Virginia, a técnica literária predominantemente empregada em A Senhora Dalloway é o discurso indireto livre. Mas, deixando de lado tecnicalidades estilísticas, outro segundo e Clarissa pensa sobre suas tolas preocupações em agir imaginando o que os outros pensarão, enquanto o marido Richard faz o que tem que fazer e ponto. Agora Clarissa está na floricultura. À noite dará uma festa, por isso veio ao estabelecimento comprar flores para decorar sua casa. A descrição do ambiente da dona do lugar flui, até o barulho de um carro mudar tudo. Quem está no carro? Será que é da família real? Repara no casal do lado de fora. Um turbilhão de pensamentos a invade. Não é exatamente assim que as coisas se passam na nossa cabeça? Ora temos Clarissa pensando, ora um narrador onisciente que descreve o que ela pensa ou o que fazem as pessoas na cena, como o casalzinho que também é impactado pelo misterioso automóvel parado à frente da floricultura. Toda essa intensidade narrativa e ainda não chegamos na página 20 do livro. O narrador continua descrevendo as reações dos demais na presença do veículo real que agora se desloca. Clarissa caminha, observando aqueles comportamentos ante a representação da realeza. O narrador avança descrevendo o impacto emocional nos mais pobres aglomerados em frente ao palácio de Buckingham que aguardam um aceno, um olhar, um gesto qualquer do monarca e sua família, na esperança de com isso participar, ainda que na condição de figurantes, do universo real. Na época, Jorge V, avô da falecida Elizabeth II, era o rei do Reino Unido, além de imperador da Índia. O narrador volta ao casal notado por Clarissa. São jovens, casados há 4 anos. Ela, a italiana Résia, ele, o inglês Septimus. Ela e seu sangue latino, as recordações da cultura milanesa, das festas, da alegria, do povo. Ele pensando em se matar. Mais algumas cenas no parque, destaco entre elas as reflexões de uma senhora bem idosa ao observar o casal e Maisie Johnson, uma mocinha escocesa recém-chegada a Londres.
Adiante, 2 páginas de frenético vai e volta entre as consciências dessas personagens, com a velhinha a pensar sobre a própria vida enquanto observa Maisie, e Maisie prestando atenção com certo desconforto naquele casal que parece estar brigando. Do nada, Clarissa está entrando em casa e é informada pela empregada que seu marido foi almoçar na casa da senhora Brutton, que não a convidou. Recorda de Sally Seton uma paixão antiga. Quando Clarissa a conheceu, era bem jovem e ingênua, na época criada por uma tia rígida que não admitia, por exemplo, que ela lesse um autor como William Morris. Morris foi um designer têxtil, poeta, romancista, tradutor e ativista socialista inglês. Enquanto remenda o vestido que usará na festa da noite, recebe a visita de Peter Walsh. Peter tinha acabado de voltar da Índia após 5 anos distante. Disse a Clarissa que havia se apaixonado pela esposa de um oficial das Forças Armadas Indianas, estava em Londres para consultar um advogado sobre o divórcio. Nessa hora eu parei para rir. Veja só, por que você vai até a casa de uma mulher que o rejeitou 30 anos antes para ficar falando de sua vida amorosa? O que espera obter com isso? Mais à frente, Peter revela que foi socialista na juventude. Será que foi por isso que Clarissa o rejeitou? Clarissa, como muitas mulheres, começa em pensamento meio que desdenhando de sua aparência, depois vai lembrando do passado. Ele percebe que ela envelheceu, ressente-se por ela ter preferido o conservador Richard para se casar em vez dele. Tudo isso enquanto conversam amenidades. Pois não é exatamente o que acontece conosco? A boca trabalha e a mente também. Depois, a narrativa pula para os estados interiores de Peter, que já saiu da casa de Clarissa. A partir daqui, o fluxo narrativo é mais frenético. Os carros, os transeuntes, sua família que há anos tem negócios na Índia, país que não gosta. Os parques, uma intensa manhã de junho em Londres, as flores, a mocinha que entra numa casa, a que passa num carro, a fumaça de seu charuto, uma discussão sobre política com o pai de Clarissa, com quem, aliás, nunca se deu bem, a filha de 18 anos de Clarissa, o jantar na casa de seu amor de juventude. Peter acaba cochilando numa das pontas de um banco no Regent's Park. Na outra está uma babá. O narrador onisciente assume o posto. No Regent's Park, uma babá tricota, a criança sob seus cuidados colhe flores e galhos, até que tropeça numa résia atormentada pelo medo do marido se suicidar enquanto recorda a renúncia pela própria família ao se casar com ele e vir da Itália vibrante para a Inglaterra deprimente. Pensa em deixá-lo. Entre Peter cochilando no banco e seu despertar passam 15 minutos. Virginia foi rápida, leve, vibrante na narrativa. O estilo dela encanta. Se você ler como se estivesse pensando, adapta-se rapidamente ao texto. Acordado, Peter fica acabrunhado com a briga do casal embaixo da árvore, a vida inglesa e seu ritmo no parque em uma manhã de verão. Sabe que essas impressões vivas de detalhes são fruto dos 5 anos que ficou longe da pátria. Quando começa a falar que as mulheres passaram a se vestir e a se maquiar melhor, os cabelos encaracolados super arrumados, tenho de concordar que a moda feminina dos anos 1920 é muito charmosa e elegante. A sociedade havia se modernizado, casais trocavam carícias em público sem olhares censuradores. Trata-se ainda de uma sutil referência da autora ao esforço empreendido pela juventude de resgatar a leveza da Belle Époque arruinada pela guerra. Mais um ping-pong entre narrador e outras personagens até voltarmos a um Peter remoendo os eventos que culminaram no casamento de Clarissa com Richard Dalloway, do seu próprio matrimônio, criticando os modos aristocráticos da classe média inglesa com suas flores e floreios. O texto, aliás, é impregnado do florir com suas cores e texturas na decoração, na natureza, nas aparências. Simbolicamente, representa a tentativa de renascer de uma Inglaterra chagada pela guerra, que não ocorreu em seu território, mas que corroeu suas entranhas por meio dos traumas físicos e emocionais do pós-conflito. As flores inspiram frescor e beleza, mas também a fragilidade e a efemeridade da vida. Peter lamenta o envelhecer com experiência e sabedoria. Quem nunca concluiu a partir dos 40 anos que não teria sido melhor ter a maturidade do hoje na juventude? Passa a pensar na morte, ou mesmo a temê-la. Nesse momento lembro-me do Ivan Ilyich de Tolstói, que aos 43 anos, acometido de uma doença estranha que o consome dia a dia, pondera sobre a sua vida na perspectiva do fim.
Uma cambalhota e caímos aos pés de Septimus, lembrando a paixão por uma professora liberal, sua convocação para a Primeira Guerra e o serviço na França. Combatente exemplar, dessensibilizado ante as bombas, a lama, o sangue, sequer chega a lamentar a morte de um amigo. É o soldado ideal. Mas eis que vem a paz e com ela a ruína de sua mente. A doideira narrativa se instala. Alternância de parágrafos entre os pensamentos de Résia e Septimus. Ela quer um filho e ele não entende como alguém deseja colocar uma criança num mundo desgraçado como aquele. Quem já esteve num relacionamento amoroso provavelmente vivenciou esse debate mudo alguma vez. Septimus recebe a visita do psiquiatra Sir Bradshaw. O médico anterior, Dr. Holmes, é um clínico geral que vê o sofrimento do seu paciente e não sabe como tratá-lo. Recomenda que saia, que se entretenha. Na cabeça de Septimus, esse mundo que Holmes quer que ele abrace o condenou. Com Bradshaw, a prescrição é mandá-lo para uma casa de repouso no interior. Enquanto lia, pensava na terrível falta de conhecimento e tratamento adequado para um paciente com depressão nos anos 1920. Um novo salto. Estamos no almoço da Sra. Bruton, que desfruta de alguma influência ou acesso a certos ramos da burocracia estatal que lhe garantem prestígio e boas histórias para contar. Aqui vemos um diferente aspecto desse recorte da sociedade inglesa escolhido pela autora para abordar. O funcionalismo de segundo escalão a serviço da coroa, pessoas que se medem com base nos cargos que ocupam e no trânsito social. Jantares, almoços, festas, fofocas do poder, small talking e pedido de favores. Entre os assuntos tratados está o retorno de Peter Walsh à Inglaterra. Para eles, Walsh é um fracassado, que precisará de ajuda para encontrar trabalho e que provavelmente voltou porque se meteu em algum problema. Todos pensam nos cartuchos que eventualmente terão de queimar intercedendo por ele. 3 da tarde. Clarissa reflete sobre o que Peter e Richard acham do seu jeito de viver, à base de festas, recepções, rodeada de convidados importantes. Conclui que é assim porque ama a vida. E por quê? Pensemos um pouco que ela sobreviveu a uma guerra e a uma doença grave. Chega à casa de Clarissa a senhorita Kilman, preceptora de Elizabeth. Religiosa, culta e pobre, nutre desdém por Clarissa. Considera a vida de sua patroa frívola e imerecida. O fato é que Doris Kilman a inveja, pois mesmo sendo inteligente não consegue roupas melhores, nenhum relacionamento afetivo, uma vida social, alegria. Tudo que sua patroa tem e sem fazer esforço. Usa sua fé como escudo e a proximidade com Elizabeth como uma espécie de desforra. Em sua cabeça doente, passar tanto tempo com Elizabeth infligia dor na mãe. Doris acreditava que a jovem a preferia em detrimento de Clarice por seu nível intelectual superior, o que é obviamente mesquinho e infantil. Kilman, consumida pelo amargor, ainda sofre preconceito por sua origem alemã. A essa altura do livro, já estava muito impressionada com a capacidade de Virginia Woolf sondar a alma humana. Ela viveu cercada por intelectuais, pessoas ricas e influentes, incluindo aí famosos como o filósofo e crítico de arte Clive Bell, o economista John Maynard Keynes, os romancistas E. M. Forster e T. S. Eliot. Mas não se deixou embotar, colocou o nariz fora de sua bolha e, em A Sra. Dalloway, não se limita a retratar os tipos de seu círculo, deixando personagens de outras origens como meras figuras de paisagem. Essas também pensam, sentem, conectam-se com o ambiente e aos demais, expondo muitas vezes misérias, angústias e sofrimentos semelhantes às da elite. Voltamos a Résia e Septimus. O casal tem um momento raro de alegria a dois, prenúncio de uma tragédia. As vozes na cabeça de Septimus ficam muito intensas. A lembrança do amigo Evans que morreu na guerra o tortura. Dr. Holmes chega, Résia quer impedir sua entrada. O velho médico avança e Septimus voa para o que entende ser a liberdade. Estamos de novo com um Peter atormentado pelos pensamentos em Clarissa, sua vida de fracassos e falta de perspectiva. Ele vê uma ambulância passando e pensa na nobreza desse trabalho. A ambulância que vai buscar o que restou de Septimus. Adiante, Clarissa fica sabendo, através da esposa de Sir Bradshaw, que o marido havia sido chamado às pressas para atender uma ocorrência. Um jovem que havia estado no exército tinha se suicidado. Profundamente impactada pela notícia da tragédia, Clarissa pensa, abre aspas, a morte era um desafio. A morte era uma tentativa de comunicação.
As pessoas sentem a impossibilidade de chegar ao centro que, misticamente, lhes escapa. A proximidade separa, o êxtase diminui. Estamos sós. Havia um abraço na morte. Mas esse jovem que se matou, ele mergulhou abraçado a seu tesouro? Fecha aspas. Parece que aqui temos uma pista do que Virginia teria pensado quando decidiu encher os bolsos de seu casaco de pedras e atirou-se no rio Ouse em 28 de março de 1941. E o livro termina tal como começou, após acompanhar 12 horas da vida da protagonista e demais personagens. Fiquei bastante admirada e comovida com a sensibilidade da autora em tangenciar tantos temas importantes, delicados e incômodos no seu pequeno texto veloz, por mais sutil que fosse a menção. Temos o genocídio armênio, que Virginia insere no texto quando Clarissa menciona uma das propostas a ser discutida no parlamento em que seu marido estava trabalhando. A protagonista o faz casualmente, como tantas esposas que não se imiscuem nos grandes assuntos do mundo, sobretudo esse episódio horrendo que por anos foi negado, negligenciado. Passado mais de um século, apenas 30 países reconhecem a tragédia armênia como um genocídio. Na Turquia, é crime usar a expressão para se referir ao fato histórico, embora existam provas do envolvimento do governo otomano no massacre. Em 24 de abril de 1915, cerca de 250 intelectuais e líderes armênios de Istambul foram detidos e deportados para Ankara, onde seriam executados. Era o início de um plano de limpeza étnica conforme a lei de transferência e reassentamento. Nas demais cidades, os armênios basicamente foram obrigados a entregar suas armas, as figuras mais importantes foram presas e assassinadas, e posteriormente foi anunciado que os armênios seriam deportados. Antes do início da marcha, os homens idosos eram separados das mulheres e crianças e, na maioria dos casos, executados. A rota, através da estepe da Anatólia e com destino aos desertos da Síria, se transformou em uma marcha da morte. Quase sem acesso a comida, água e assolados por doenças, milhares de armênios morreram pelo caminho. As filas de deportados eram constantemente submetidas ao assédio da polícia ou ataques de grupos criminosos curdos, turcomenos e circassianos que, além de roubarem, raptavam as mulheres para estuprá-las ou levá-las como esposas. Diante de tamanho sofrimento, muitas delas se suicidaram, pulando com seus filhos nos rios ou de precipícios. De acordo com autoridades armenas, 1,5 milhão de armênios morreram no genocídio, enquanto os nacionalistas turcos mais radicais reduzem esse número a menos de 300 mil. O próprio ministro do Interior otomano, que ordenou as prisões de líderes armênios em 1915, estimava que cerca de 1 milhão de armênios foram deportados. Os estados vencedores da Primeira Guerra Mundial forçaram o Império Otomano a julgar os responsáveis pelas deportações, mas a falta de uma legislação internacional apropriada e o início da Guerra de Libertação Turca, que expulsou as forças aliadas da Anatólia e pôs fim ao Império Otomano, fizeram com que as potências se desentendessem sobre os julgamentos. No Congresso da Federação Revolucionária Armênia de 1919, ficou decidido que, devido à falta de punição dos responsáveis, era preciso fazer justiça com as próprias mãos. O exilado armênio Sarhan Natali, cuja família havia sido assassinada nos massacres otomanos no final do século XIX, ficou encarregado de planejar a operação de vingança, batizada de Nêmesis, em homenagem à deusa grega da justiça e da vingança. No intervalo de 3 anos, os principais responsáveis políticos pela penúria dos armênios foram sendo mortos por pistoleiros armênios, como o ministro do Interior Talat Pasha, em Berlim, o grão-vizir Said Halim, em Roma, e o governador da Síria, Cemal Pasha, em Tbilisi. Enver Pasha, outro responsável, morreu lutando contra os soviéticos na Ásia Central. Outro tema fundamental em A Senhora Dalloway é a Primeira Guerra Mundial. Virginia Woolf trabalha na história as marcas do brutal conflito na sociedade inglesa, desde o aspecto terrível tratado no drama de Septimus, a maneira como as pessoas reagem a barulhos na rua, com medo de que seja um tiro, uma bomba, no mesmo período em que a frota circulante de automóveis vai aumentando e os aviões também. Recordemos que ambos, não muito tempo antes, eram ferramentas na máquina de guerra. Ela explora o trauma na psique coletiva e concentra em Clarissa o desejo de superá-lo e celebrar a vida.
Para que não fiquemos na superficialidade, a bizarrice dessa guerra não está apenas na sua extensão, na quantidade de países envolvidos e no número de vítimas. Está no ineditismo grotesco e brutal dos métodos de combate. Antes da Primeira Guerra Mundial, o último grande conflito que impactou direta ou indiretamente os países da Europa foi a Guerra Franco-Prussiana, travada entre julho de 1870 e maio de 1871. Nela, os combates aconteciam fora dos centros urbanos e em campo aberto, envolvendo apenas militares. A logística era mais limitada, uma vez que os deslocamentos se davam por terra, a cavalo ou em veículos com tração animal. As armas ofereciam letalidade bastante limitada, vez que os mosquetes eram recarregados tiro a tiro e no combate corpo a corpo eram usados espadas, machados e baionetas. Armamentos com maior poder de destruição, como canhões, eram pouco usados por serem difíceis de transportar. Os dois exércitos ultrapassavam os 2 milhões de homens e as vítimas fatais próximo de 170 mil pessoas. Guarde esses números. Já na Grande Guerra, temos aviões, automóveis e caminhões para facilitar o transporte de tropas, suprimentos, armamentos. Já existem fuzis e pistolas com maior capacidade de fogo, artilharia de disparo rápido, armas carregáveis com cartucho, fora as bombas e os ataques aéreos. Os combates se davam sobretudo em uma nova forma, a guerra de trincheiras, fossos cavados onde os soldados se instalavam e ali permaneciam por semanas. Como nenhum dos exércitos avançava sobre o território inimigo, para vencer era necessário massacrar a tropa adversária. Para que tenhamos ideia, só nos primeiros 5 meses de confronto morreram 500 mil homens. A vida na trincheira beirava a indigência. No mesmo buraco, os soldados lutavam, dormiam, comiam, faziam suas necessidades. Quando chovia, o espaço se transformava num esgoto. Para piorar, substâncias químicas tóxicas foram usadas como armamento. Coisas do tipo gás de cloro, gás fosgênio e gás mostarda, que irrita mucosas e membranas, causando ardência, grandes bolhas e queimaduras internas. Se a quantidade ingerida for grande, afeta todo o sistema digestivo. Quando não causa a morte, o gás mostarda danifica o DNA e eleva o risco de desenvolvimento de câncer. A carnificina e o alto número de vítimas fatais recebeu uma cota extra de horror na forma de sobreviventes desfigurados, traumatizados e mentalmente destruídos. Você vê esse elemento bem abordado na série Peaky Blinders, seja no protagonista Thomas Shelby, seja em seu amigo Barney Thompson, que ficou literalmente louco. Essa guerra abriu uma enorme chaga no europeu, que não sabia se seguir em frente, se voltava para a Belle Époque. Uma consequência desse trauma está no vazio, na busca hedonista por prazeres, no anestesiamento da dor, tal como vimos na classe artística e burguesa até os anos 1930. Em Clarissa, as festas, as flores, são uma tentativa de resgatar a leveza do pré-guerra. Virginia aproveita para explorar com a gripe espanhola a esperança em dias melhores. A primeira e mais mortal pandemia do século XX teve os primeiros casos de influenza registrados nos Estados Unidos em março de 1918. Espalhou-se pelo mundo em decorrência da movimentação de tropas na Primeira Guerra Mundial, com impacto direto nos países que dela participavam. Segundo artigo de Jeffrey Taumberger, do Instituto de Patologias das Forças Armadas dos Estados Unidos, e David Morins, do Instituto Nacional de Saúde Americano, o vírus infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial na época, podendo ter vitimado fatalmente até 100 milhões de pessoas. Enquanto pesquisava, constatei que os números de vidas ceifadas são mais difíceis de cravar. Não havia uma entidade como a OMS concentrando os registros de casos confirmados e óbitos. No Brasil, o presidente da República, Rodrigues Alves, reeleito na eleição de 1918, faleceu de influenza em janeiro de 1919. Na França, entre suas vítimas estavam o dramaturgo Edmond Rostand, autor de Cyrano de Bergerac, e o poeta Guillaume Apollinaire. Na Áustria, Sophie, filha de Sigmund Freud. Na Alemanha, o economista Max Weber. Em Portugal, as crianças Francisco e Jacinta do Milagre de Fátima. Nos Estados Unidos, Rose Cleveland, irmã do presidente Grover Cleveland, e John e Horace Dodge, os irmãos que fundaram a fábrica dos robustos e potentes veículos que levavam seu sobrenome, marca que hoje pertence ao grupo Stellantis, dono da Fiat.
Temos ainda a realidade dos médicos incapazes de ajudar a Septimus. Virginia era bipolar e infelizmente se matou após anos de sofrimento imposto pela oscilação violenta entre a euforia e o abismo da depressão. Uma mulher inteligente, valorizada por sua família, que desde criança incentivou nas artes, cercada de pares brilhantes e reconhecida da mesma forma entre eles. Sofreu muito por conta da falta de conhecimento e de tratamento adequado para esse transtorno. Septimus carrega dentro de si as consequências da guerra e, apesar de tentar um retorno ao seu passado como estudante de literatura, uma forma de livrar-se desse fardo, não consegue seguir em frente. O pobre Septimus não consegue nem se libertar do seu passado, nem conviver com ele. Virginia sofre um tormento tão terrível quanto, pois sua condição bipolar a fazia sair de um estado normal de humor para a extrema euforia ou a depressão severa. Em A Senhora Dalloway, Septimus é um duplo de Clarissa. A incansável Virginia, num livrinho de menos de 200 páginas, ainda consegue inserir temas como a descoberta da amizade na juventude, que pode se mesclar à descoberta dos afetos e, por meio deles, também da sexualidade. No envolvimento de Clarice e Sally, há uma forma diferente de sentir, que na época era criminalizada na Inglaterra. A autora apresenta a revisão dos ideais de juventude, de uma certa ingenuidade relacionada à mudança, para a entrada na vida adulta e, com ela, a realização do que se espera, do que é normal na sociedade da época, tal como vemos em Sally, uma mocinha revolucionária que mais tarde se casa com um comerciante e tem 5 filhos. A minha conclusão é que A Senhora Dalloway, de Virginia Woolf, coloca a lupa no desprezado tesouro cotidiano. Você que ficou até o final do vídeo, deixe um comentário e um joinha. Até breve!